Que o Zoro e o Luffy são os Mugiwaras mais fortes do bando, todo mundo já sabe. Mas você já se perguntou como seria a junção dos poderes dos dois? Isso é basicamente o Luffy Nightmare, um Luffy azul espadachim Sol Sul, cheio de Durateston na veia que o deixou mais forte que o Hulk. Mas antes de irmos pra essa versão fatal do Luffy, já lançou um Elefantogano lá. E vamos pra essa transformação que deixou o Luffy mais forte que o Thanos. O episódio já começa com o noiado do Moria rachando o bico que nem um usuário de Fruit Smile e mostra quase todos os chapéus de palha, só o pó do cigarro. O Oz fala que só faltam 3 Mugiwaras pra ir de comes e bebes. Ouvindo isso, a Nami e o Usopp ficam se cagando de medo. O safado do Moria pede pro Oz pisar em todo mundo, igual se pisa em barato. O nariz de Shibata começa a gritar de medo, dizendo que o gigante tá vindo em sua direção. A Nami fala que não tem como eles derrotarem aquele monstro, enquanto Pinóquio fala que agora já era. Eles ganharam um passaporte direto pra ir conhecer o Silvio Santos. Então o Zoro fala que vai criar uma brecha e fala pro nariz de piroca aproveitar a chance, ativar o Alok e meter o pé já dali. O Sop fala que é só deixar com o capitão que ele resolve. Resolve porra nenhuma, esse daí tem mais medo do que eu tenho de virar CLT. O Sop sai mais rápido que notícia ruim. A Nami pergunta o que ele vai fazer. O Zoro parte em direção ao Oz, que já prepara seu Gomu Gomu no Pistol. Só que o Zoro já pula e prepara um ataque. O Oz, com chifre maior do que o do seu pai, dá uma cabeçada no Zoro que bate direto na parede. E essa sombra do Luffy é tão insana que nem dá tempo do Pinguço pensar e já prepara outro golpe. Só que o Zoro é obrigado a desviar, senão vira presunto. O Zoro começa a tossir que nem um tuberculoso, enquanto o Oz tenta socar ele. O Zoro fala que se um desses golpes o tivesse acertado, ele estaria mais amassado que massinha de modelar. O Zoro pergunta pro Usopp se vai demorar muito, enquanto o Usopp puxa um estilingue improvisado, que tá botando mais força do que eu no banheiro depois daquela velha feijoada. O Zoro já grita o Oz e fala que ele é mais feio do que bater na mãe. Fala que queria brincar com ele, mas a noite é uma criança e ele tem que acabar logo com isso. O Moria fala que o Zoro tá loucão de pó de sucutang, que morder a espada e tomar uma latinha de Red Bull não vai dar asas pra ele ganhar a batalha. Então o Zoro chama o Moria de maldito e o Moria fala que o Zoro deixa ele muito puto. O Zoro já aponta a espada em direção ao Moria e fala que desistir não é com ele. E chama o chifrudo pra um Shinzu insano e perder volta direto pro lobby. O Moria fala que tá perdendo a paciência e manda o Oz esmagar o Zoro. A sombra do Luffy, como é muito obediente, já fala pro Moria calar a boca e não se meter em sua luta. Enquanto pula em direção ao Zoro, o Zoro já mastiga um espinafre e deixa seu bíceps mais forte que o do Popeye. O gigante Oz tenta socar o Zoro, porém ele bloqueia com sua espada, que acaba fazendo o Oz prender sua mão no chão. O Oz chama o Zoro de desgranhento e tenta tirar sua mão do chão. O Zoro já aproveita um momento e já lança um ataque que vai girando que nem ioiô. O Zoro corta o braço do Oz em formato de várias setas. O Zoro então fala pro Usopp que é agora. O gigante fala que tentar acertar seu braço direito não vai dar em nada e tenta socar o Zoro, só que o Zoro desvia. O Zoro pula pra tentar acertar o Oz. O gigante fala que o Zoro foge mais que barata voadora e lança o teletransporte do Minato. Então ele já reaparece e lança uma joelhada no Zoro, que atravessa a mansão. A Nami já grita desesperada enquanto o Zoro cai que nem bosta seca. O Oz fala que agora ele venceu, só que o God Usopp grita e lança um saco de sal em sua boca, na esperança de recuperar a sombra do Luffy. O Usopp fala que conseguiu. O Oz se pergunta o que foi que entrou em sua boca, lá ele. O Moria já pergunta o que o Nareba fez. O Usopp começa a comemorar, dizendo que ele é um herói que conseguiu fazer o Oz engolir o sal, e começa a pular chamar o Moria de bunda mole. A Nami já pergunta o que o sal tem a ver com toda essa história. O Usopp explica pra ela que o sal é a fraqueza dos zumbis. A sombra do Luffy começa a sair da boca do Oz. O Usopp chama o zumbi de cretino e fala que a vitória é deles. O que ele não contava era que a sombra que tava na boca do Oz era a sombra do Moria. O Moria começa a rachar o bico e fala que essa ele sofreu que nem dor de barriga na escola. O Usopp começa a se perguntar o porquê da sombra do Moria tá lá, e o Moria fala que ele protegeu pela parte de dentro. O Moria chama os Mugiwaras de precoce, que comemora a vitória antes da hora, e chama ele de Zé Ruela. O Usopp começa a entrar em depressão e o Moria já lança um: ô do batalhão, segura essa fatura da Nubank. O Usopp começa a reclamar, dizendo que era o último sal que restava e que o Moria fica tirando com a cara dele. Enquanto o Nareba tá reclamando, o Oz já dá mó pisadão no Usopp e começa a dançar sapateada em cima dele. A Nami, desesperada, já começa a gritar o nome do Usopp e diz pro gigante parar. O cracudo do Moria começa a rachar o bico e fala que não vai parar, que é pra pisar até virar pó, e manda o gigante pisar na Nami também. Então o Oz pisa na Nami e o Moria diz que pode pisar sem dó, que nem o Ayrton Senna na curva de 94. Então vimos um zoom e uma canela azul mais fina que a minha, e logo vimos essa pessoa perguntar ao gigante no que ele tá pisando. Ele fala que não tem ninguém embaixo do pé dele e pergunta se ele tá cego. O Usopp diz que não sabe quem é essa pessoa e logo já agradece. O gigante já pergunta quem é essa pessoa, que é mais feio do que cãibra no caneco. O noiado com olheira de 1 ano sem dormir logo fala que seu nome é Monkey D. Luffy. Isso mesmo, o Luffy que engoliu uma fábrica de Bubalu e tá mais azul que os caras do comercial da Tim. A Nami e o Usopp gritam de surpresa e o Usopp fala que ele até se parece com o Luffy e pergunta se é ele mesmo. O Luffy, na maior brisa, fala que sim. O Usopp fala que é esse novo jeito de falar do Luffy e pergunta se ele roubou a baga de pacaia do Sanji. O Moria se pergunta se o Luffy tinha a habilidade de se transformar. O Luffy bota a Nami e o Usopp no chão e pergunta se todo mundo foi derrotado. O Usopp fala que tirando eles, todo mundo apanhou que nem tapete sujo. O Luffy diz que entendeu e fala pra eles ficarem pra trás. O Usopp, sem acreditar, fala que aquele é um zumbi especial, que tá com a sombra do Luffy e que pode se esticar e usar os mesmos golpes. O gigante então pergunta ao Moria o que eles estão tramando. O Moria diz que tá cagando pra isso
manda o Oz dar um sacode nele. O gigante já estica sua mão para trás e prepara o seu ataque. Porém o Luffy Blueberry para o soco só com uma mão. O Usopp, a Nami e o Moria ficam de boca aberta com isso. O Luffy diz que ele é diferente dos iguais e não existe outro Luffy. Já prepara o Megaton e descarrega na cara do Oz, que cospe sangue. E mano, essa transformação do Luffy é tão insana que fez a porra de um zumbi de mais de 200 anos cuspir sangue. Cê é louco, o cara cria até algo onde não existia. O pessoal da floresta se pergunta o que vem voando em direção deles é um pássaro. Como um ser vermelho com chifres e cabelo amarelo vai ser um pássaro? Tá mais fácil ser a Thaís Carla. A Nami fica surpresa, aí o Usopp fala que isso foi incrível. O Luffy já pula do 5º andar, que esbagaça até o chão. Ele vai correndo em direção ao Ponta Fina, já agarra um de seus chifres ou arremessa no chão. O Usopp se pergunta como isso é possível. Isso é fácil, é só você tomar um forte virão e cheirar um pó de suco tangue de maracujá que vai deixar você com força o suficiente para derrotar até o Thanos. O pessoal da floresta já aproveita que o Luffy tá esbagaçando o Oz e começa a procurar os pivetes de palha. O Usopp se pergunta o que é aquela multidão vindo. Então um velho que é mais feio que roubar encontra os pivetes de palha. A filha da Thaís Carla diz que todos eles estão feridos e fala que deixarem eles ali é perigoso. O Usopp fala que aquela multidão tá maior que a fila do SUS. A Nami se pergunta se eles são zumbis. O Luffy já estica sua perna que nem chiclete e dá mó bicudão no Oz. O Luffy pega o Oz pelo cabelo, enquanto dentro dele o Moria tá girando mais que bebê e gritando por ajuda. No dos outros é refresco, né amigão? Agora quando acontece com você, você tá aí pedindo ajuda. O Luffy começa a bater o Oz de um lado pro outro, no estilo Hulk e Loki. A Bolo Fofo fala pro Usopp e pra Nami que aquele bonecão da Team é o Luffy Nightmare e que pro Luffy atingir esse nível eles colocaram 100 sombras nele. E mano, eu não sei se você já viu aquele ditado, não confio nem na minha própria sombra, agora imagine em 100. O pessoal fala que aquela transformação só vai durar uns 2 ou 3 minutos e que logo as sombras vão começar a sair do corpo do Luffy. O Luffy continua girando o gigante e lança ele em direção ao pessoal que tá na mansão. O safadinho do Kuma tá só de bico esperando e o Usopp manda o Luffy amassar. O Oz já se levanta depois de ter levado um mó bufetão do Luffy e vai em direção ao Mugiwara, chamando o Luffy de tampinha e arquiteto de Lego. O Oz já prepara um Gomu Gomu no Bullet, só que o Luffy já ativa o modo solador e já corta o gigante que sai sangue novamente. O Moria se pergunta desde quando o Luffy tem essa potência e diz que é melhor ele sair de dentro do Oz, senão vai continuar levando bufetado. Só que de repente o Luffy aparece bem em sua frente e já lança um Gomu Gomu no Pistol bem na cara do safado. O Oz já estica sua perna para esmagar o Luffy, porém o Luffy suga o ar e se enrola que nem marshmallow e escapa do golpe. O Luffy já dá uma sequência de marretada do toque, esbagaça, tritura, aniquila e empurra o Moria e o gigante para trás ao mesmo tempo. O gigante acaba caindo, que nem meu tio quando toma 2 dedos de 51. O Usopp fala que isso só pode ser um circo, porque o que o Luffy fez com o Moria e com o gigante é palhaçada. A Nami se pergunta cadê o Luffy? E o Luffy cai que nem bosta seca, porque o efeito do Tadala Fila já passou. O Luffy já levanta bombeando mais que pomba de véi e começa a sair as sombras dele, e ele volta a ficar só a capa do Batman. O Usopp se pergunta se o Luffy vai ficar bem depois dessa, mas eu acho que não, é meu parceiro, porque ele ficou só o cigarro. A Nami e o Usopp correm em direção ao Luffy pra saber se ele tá bem. A Bolo Fofo fala que o Luffy é a luz da esperança que venceu. E o episódio acaba, e mano, esse episódio que foi lançado lá em meados de 2008 ainda me causa tanta nostalgia que arrepia até os cabelos do saco. Já comenta aí embaixo o que você achou desse recap e qual a sua transformação favorita do Luffy. E já que você chegou até aqui, já deixa o likezão, seu safado. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum recap. Um grande abraço e até a próxima.